Hope, galera, estamos começando mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. Gente, é sempre uma alegria muito grande poder trazer novidade e coisa boa aqui para vocês. O turismo internacional no Brasil alcançou marcos significativos, registrando a maior receita da história no primeiro trimestre de 2024, com viajantes estrangeiros deixando 2,6 bilhões de dólares no país, um aumento de 21,3% em relação ao ano anterior. E, simultaneamente, o turismo nacional também apresentou um crescimento sólido, com um faturamento de 17,3 bilhões de reais em janeiro de 2024, segundo dados da Fermocomércio, representando um aumento de 2,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O Brasil, com sua vasta extensão territorial e diversidade de destinos, é um exemplo perfeito de como a integração entre locadoras de veículos e o setor turístico podem criar experiências memoráveis para visitantes de todo o mundo. Essa integração ela tem um impacto muito profundo, não apenas no aspecto econômico, mas também no desenvolvimento cultural e social. Ao facilitarem o acesso a diferentes regiões e destinos, as locadoras de veículos promovem o turismo e disseminam benefícios por todo o país. Gente, eles também contribuem para o desenvolvimento local e a preservação da cultura, o que é muito importante também. E desempenhando um papel fundamental, não apenas como prestadoras de serviços de aluguel de automóveis, mas também como parceiras estratégicas na mobilidade urbana. E também oferecem uma variedade de soluções dentre os seus modelos, contribuindo significativamente para a economia do país e atendendo às necessidades, gente, tanto do mercado corporativo quanto do consumidor final. E na última década, nós testemunhamos uma notável evolução na mobilidade urbana. Foi impulsionada também pelo crescimento das populações urbanas e pela demanda por soluções mais eficientes e sustentáveis. E para abordar a evolução do setor e analisar o comportamento do mercado de aluguel de automóveis, nós vamos receber um convidado muito especial hoje, que eu estou muito feliz de estar aqui no Hope Pod Save, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nosso convidado, que é de Curitiba, Paraná, né? E ele é um profissional da área de desenvolvimento de software. E também, olha a responsabilidade, gente, CEO e fundador da Euro IT Tecnologia e da JG Corp. Ele acumula mais de 25 anos de experiência no setor de locadoras de veículos e sua carreira começou desenvolvendo o mais importante sistema de gestão para locadoras no Brasil. E não demorou para se estabelecer como um líder visionário na indústria. Que responsabilidade, hein? Depois de desempenhar um papel fundamental no progresso do setor, ele ingressou em uma nova fase da sua carreira. Hoje, ele atua em várias áreas do segmento de locadoras, ajudando no crescimento das locadoras de veículos com estratégias que garantem uma posição de destaque no mercado. Além disso, ele também se dedica muito a inspirar e apoiar pessoas em momentos de transição de carreira. Recentemente, novidade, hein? Ele lançou o Guia Definitivo das Locadoras, uma obra que reúne todo o seu vasto conhecimento e experiência, tanto estratégica quanto operacional no segmento. Recebemos hoje, aqui no nosso podcast, Julian Grish. Seja muito bem-vindo ao Pod Save, Julian. Bruno, muito obrigado pela introdução e apresentação. Ela é muito maior do que você pode imaginar. Assim. Eu tenho uma história muito longa, muito legal, mas assim, primeiro, obrigado por me receberem aqui, obrigado a Save, obrigado pelo podcast fantástico aí que vocês criaram. Tenho acompanhado vocês com muito cuidado e muito carinho aí. Agradeço legal. Demais. Muito obrigado. E que bom que agora você vai fazer parte dessa história, né? Afinal de contas, estamos aqui escrevendo mais um capítulo, né? Mais
uma parte dessa história e eu fico feliz demais de você fazer também parte aqui, mais um capítulo da nossa história, né? E vamos começar, Júlia, vamos lá. Para começar, você poderia contar pra gente um pouco sobre a sua trajetória profissional? Afinal de contas, é algo vasto, como você falou, né? Tem muita coisa que aconteceu, acredito que, enfim, muita experiência para compartilhar. Conta aí, então pra gente um pouquinho pra galera te conhecer também. Com certeza. Você falou que a minha primeiro grande feito foi o desenvolvimento de sistema. Realmente ele foi muito importante na minha vida, mas eu vou dar alguns passos atrás, pouquinho antes. Como é que saiu essa ideia, né? Como surgiu a ideia da criação do software. Eu sou formado na área de tecnologia e me formei lá em 1990, foi esses dias aí, É né? recente, pouquinho. Bem recente, exatamente. Foi antes da pandemia. É isso mesmo. Bem antes. A gente tinha esse período, né? Antes e pós-pandemia. Exatamente. Então foi um pouco antes lá. E eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade já. Olha. Com o meu pai. O meu pai sempre colocou os filhos na lida muito cedo. Eu fazia correio, mandava as cartas, né, para as empresas, para os fornecedores, para os clientes, ia para o correio, ia para banco, levava cheque, fazia pagamentos. Então isso começou bem cedo. E além disso, o meu pai sempre me colocou dentro da empresa dele. Ele ainda não tinha locadora naquela época ainda, mas assim, para acompanhar a parte de RH, a parte de contabilidade, eu ia lá na oficina, tinha uma oficina dentro da empresa dele, então mexia lá nos carros, tal. Então comecei bastante cedo. Depois de algum tempo, eu decidi ter uma empresa, tive uma empresa de hardware de computador, eu vendia computadores, é uma experiência bem interessante aí, que foram 6 anos da minha vida. Também dei aula na faculdade, depois de formado, já logo comecei a lecionar também, então foi uma história bastante bacana. Que legal. E um capítulo muito interessante, que é algo que fez com que chegasse ao momento do sistema, foi quando eu entrei na Renault, na fábrica da Renault do Brasil. Isso aí foi em 1996, na área de tecnologia, e lá eu tive um aprendizado muito profundo sobre novas tecnologias. Quando a gente pensa em 1996, não tinha web, não tinha internet, não tinha quase nada, estava começando tudo isso. E ali eu comecei a ver sistemas, a Renault estava implementando sistemas web para as concessionárias, e eu comecei a ver algumas coisas bem interessantes lá. No ano 2000 eu recebi uma ligação do meu pai falando assim: Julian, eu preciso desenvolver ou mudar o sistema da nossa empresa. Ele tinha montado a locadora em 1995. Aí ele falou assim: Julian, a gente está crescendo, a gente está precisando de uma solução. Você dá uma ajuda para a gente, né? E nesse momento foi muito interessante, porque eu comecei a dar uma olhada no mercado de softwares de locadora e eu vi uma dificuldade. Eu falei, tinha poucos softwares na época, eram 2 soluções, uma que ele utilizava e uma outra concorrente, vamos colocar assim. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu tenho uma oportunidade. Eu fiz uma proposta para ele, eu falei, pai, eu vou sair da Renault e vou trabalhar com você, conhecer mais a fundo a locadora, entender a locadora e começar a desenvolver. Isso foi no ano 2001, Bruno, foi bem interessante isso. E a gente já nasceu muito disruptivo. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso sistema já nasceu web em 2001. 2001 não existia conceito de nuvem, não existia tudo que a gente hoje é habitual para a gente hoje. Para pensar, foi tudo tão rápido, né? Foi muito rápido, muito rápido. A virada de chave foi muito rápida. Pois é. E aí isso aconteceu em 2001, a gente começou a desenvolver esse produto entre 2001 e 2005 dentro da locadora da família. E em 2003 eu tomei uma decisão. Durante um evento da ABLA, que é a Associação Brasileira das Locadoras, eu falei, eu vou estar expondo o meu produto em 2005 para essas locadoras nesse evento. Foi assim onde foi o estalo inicial. E ali surgiu a Euro IT, né? Euro veio por uma coincidência. Meu pai era franqueado da Europcar na época, e aí eu estava numa das reuniões lá da Europcar e eu precisava achar um nome, né, para minha empresa. E aí nesse momento eu falei, poxa, Euro é bacana. Aí eu pensei em TI, né? Tecnologia, não, mas tem que ser chique, né? Vamos falar IT, Information Technology. E aí surgiu o nome Euro IT Tecnologia. Que legal. E em 2005 eu lancei a empresa.
foi assim, muito interessante, porque o conceito de sistema web em 2005 não estava na cabeça das pessoas. Muitos não entendiam o que era isso. E tinha várias dificuldades na época. Eu chegava no mercado das locadoras e eles falaram, poxa, mas teu pai tem locadora. Como assim? Você vai roubar meus dados? Vai roubar minhas informações? Foi muito disruptivo no momento tudo que aconteceu. Mas a gente teve uma conta muito importante em 2006 que a gente conquistou, que foi a Movida. A Movida, posso dizer que foi um momento assim de ruptura dentro da empresa, e ali que a gente começou a crescer e a gente se tornou o maior software de gerenciamento de locadoras de veículos do Brasil. Puxa vida, que legal. E assim, tudo muito rápido, né? Se a gente parar para pensar no período de tempo que tudo aconteceu, né? Foi em 95 que o seu pai... Ele criou a locadora em 1995, ele me chamou no ano 2000, comecei a desenvolver o software em 2001. Então, de 2001 até 2005 foi o momento de criação do software, de desenvolvimento dele, até ele estar pronto e maduro em 2005, quando a gente lançou a empresa. Puxa, que legal. E nesses anos todos você deve ter vivenciado assim muitas situações inusitadas, imagino eu, né? Você consegue compartilhar com a gente algo do tipo, algo inusitado que possa ser curioso para a gente saber? Olha, tem muitos fatos muito curiosos assim e muitas dificuldades, né? Qualquer empresário no Brasil tem dificuldades assim que não terminam mais. Tem um fato muito peculiar que aconteceu. No ano de 2012, a gente foi invadido por um hacker. Por ser um sistema web aberto e existia uma característica que a gente guardava muitos dados de clientes, informações críticas de clientes, e tudo começou com um cliente, o funcionário desse cliente, ele disponibilizou para um hacker o usuário e senha dele para o nosso sistema, e aí esse hacker conseguiu achar algumas formas de entrar no nosso sistema. Mas o que foi mais interessante foi o seguinte, foi que ele ligou para nós ameaçando, dizendo que ia simplesmente divulgar e falar que as locadoras que eram minhas clientes tinham sido roubadas, e ele queria extorquir dinheiro. Foi muito tenso na época, e hoje eu conto isso porque foi uma situação muito peculiar mesmo dentro da empresa. Assim, todo mundo se envolveu com a situação. E aí o que a gente fez? A gente sempre, isso é uma característica muito minha, muito pessoal, e a gente transmitiu para a empresa, a gente sempre foi muito próximo dos clientes. A nossa primeira atitude foi comunicar aos clientes. Fomos invadidos, os seus dados foram invadidos, as suas informações estão com pessoas que não deveriam estar. Certo. E eu estou sendo ameaçado e eu só estou comunicando, então assim, muitos clientes meus foram comunicados. E aí esse hacker, ele passou a falar, então tá bom, eu não vou conseguir dinheiro de você, então eu vou nos seus clientes. Falei, tá bom, pode ir nos clientes. E foi muito interessante, porque esses clientes todos estavam do meu lado, né? Eles já estavam preparados. Já estavam preparados. E ele começou a ligar para um, para outro, e viu que aquilo não serviu de nada, de absolutamente nada. Mas assim, foi uma situação, assim, hoje contando, parece uma coisa simples, mas ela foi bastante complexa naquele momento. A gente aprendeu demais. E a gente aprendeu como fechar o sistema, né? A gente criou muitas barreiras, muitas formas de fechar o sistema para que não acontecesse a mesma coisa. Alguém fornecesse dados e informações indevidas. A gente criou várias barreiras, né, para não deixar que isso acontecesse. Para não facilitar. Exatamente. Né? Tanto que isso, até hoje, a gente nunca mais teve um problema desse. Mas foi algo que foi muito marcante dentro da nossa história. E ainda mais hoje em dia, que a gente tem recursos muito mais avançados, uma tecnologia muito mais à frente comparado àquela época, né? Então, hoje em dia, talvez seja muito mais fácil de ter essa segurança do que na época, porque era tudo uma novidade, essa coisa de internet, de coisas online e tudo mais. Não tínhamos esse conhecimento e nem a tecnologia para conseguir proteger, prevenir, algo do tipo. Mas foi muito inteligente, acho que da sua parte, comunicar aos clientes. Porque ali você já criou uma outra barreira pro cara que estava tentando
enfim, prejudicar vocês de alguma forma, né? Não foi dinheiro, então, tá bom, então vamos prejudicar a empresa com os clientes. Exato. Mas aí você já criando essa barreira fez com que ele se desse mal ali. Exatamente. E eu posso te falar, Bruno, que essa é uma característica que sempre foi minha, né, estar muito próximo dos clientes. Além da Movida que eu comentei, o grupo Ouro Verde, que é um grupo gigante lá de Curitiba, também foi nosso cliente, a LM foi nosso cliente. Então, assim, a gente teve grupos extremamente importantes. Estou falando de nomes importantes no mercado, mas a gente teve mais de 600 clientes dentro da nossa plataforma. E o meu objetivo sempre foi estar perto e próximo do meu cliente, sabe? Então, isso é uma diferença. A gente entender o problema, entender a dor do cliente e fazer o melhor possível para ele. Então, claro, a gente né? Tentar tirar do limão uma limonada, né? Exato. Essa que é a ideia. E criar essa conexão é extremamente importante. Agora, o setor de locação de veículos, de mobilidade, de uma forma geral, sempre teve presente na sua vida, né? Pelo que você falou, desde o começo, isso já é algo pertinente na sua vida. Agora, quais são as principais mudanças no segmento que você considera relevante ao longo desses 25 anos? Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, está diferente. O que você considera aí de mais relevante nesse período todo? Olha, tem várias coisas interessantes. É uma pergunta excelente. Quando começou o negócio de locadora de veículos, a gente estava muito focado no rent-a-car e na terceirização de frota. Eram os dois focos principais do segmento de locadora de veículos, né? Então, rent-a-car e terceirização de frota. E é interessante porque dentro desse mercado as coisas mudaram muito, e principalmente nesses últimos 6 a 8 anos. Passamos de locação de rent-a-car e terceirização de frota para aluguel para motorista de aplicativo. Isso é algo assim que foi uma mudança radical dentro do segmento, uma forma de alugar diferente para um cliente totalmente diferente e inesperado. Então, esse foi uma das primeiras mudanças. Outra mudança que ainda não está 100% boa dentro do nosso país é a questão do car sharing, ou esse conceito do aluguel por algum pequeno espaço de tempo. Então, isso ainda está longe de estar bom e está resolvido dentro do nosso país. E isso também aconteceu nesses últimos 6 a 8 anos. E o mais recente agora, Bruno, é a questão de assinatura de veículos. Isso aqui é um viés totalmente novo, que também surgiu um pouquinho antes da pandemia e pegou muita força durante a pandemia, que é o conceito, né, de você não ser mais o proprietário do seu veículo. Então, imagine que lá atrás era rent-a-car e terceirização de frota. Hoje a gente tem aluguel para motorista de aplicativo, assinatura e tantos outros meios. Então isso está mudando a cada ano. Por isso que esse segmento ele é tão dinâmico e tão forte, Bruno. Então isso é muito interessante. E assim, hoje em dia essa questão de locação, essa tecnologia toda que facilita muito mais, né? As pessoas têm um acesso muito mais fácil, rápido, né? E elas não têm essa preocupação de ter um carro hoje em dia. Com a questão da locação, acaba se tornando até, acho que mais viável hoje em dia, né? Então, isso é um ponto assim, muito importante nessa questão da evolução de tudo isso. Coisa que, se a gente para pensar, é muito recente, né, Júlia? Quanto tempo aí que está no mercado? Assim, o conceito de locação ele é muito antigo, tá? Certo. Até no Guia das Locadoras eu falo sobre a história. Eu vou te fazer uma palhinha sobre uma parte do Guia das Locadoras, Bruno, que depois talvez a gente fale um pouco mais. Mas dentro do Guia das Locadoras eu comento uma coisa muito interessante. Lá na época das pirâmides, já existia um conceito de locação. Olha aí. Já tinha alguém que era dono dos cavalos, das carroças, das bigas, e ele vendia ou alugava ou emprestava, seja lá qual fosse a moeda na época, já era um conceito de locação. Sim. Isso eu conto um pouquinho no Guia das Locadoras. Então, assim, existe uma evolução muito grande. E o Brasil não é diferente. A locação é antiga no Brasil e está evoluindo a cada dia mais. Então, já sempre existiu, só mudou a tecnologia e a forma com que isso se tornou fácil, né? Mais fácil para as pessoas. Agora, como que você vê a importância do setor de locação de veículos para a economia, né? E as diversas necessidades de mobilidade no Brasil?
Acredito que seja algo bem... É muito relevante, Bruno. Ontem eu dei uma palestra e nessa palestra tinha também o pessoal de locação de equipamentos, né? Eu sou muito focado na locação de veículos. Locação de equipamentos é um mundo muito diferente. Parece que é tudo igual. Alugar é tudo igual. Não é. Tá? Hoje a gente pode alugar uma máquina de café, a gente pode alugar várias coisas diferentes. Mas alugar carro, alugar equipamento, alugar uma máquina, são coisas diferentes e conceitos que parecem similares, mas eles são diferentes. Tá? Dentro do setor de locadoras, o faturamento anual do setor de locadoras é de 44 bilhões de reais, Bruno. 44 bilhões de reais. É um número extremamente expressivo. A gente fala, inclusive, como indústria do aluguel de carros. Tá? E a nossa indústria de aluguel, a gente paga 5,8 bilhões de reais de impostos. Muito importante. A quantidade de impostos, a quantidade de postos de trabalho que a gente tem dentro do nosso segmento é impressionante. É algo que realmente faz... quem não conhece não tem ideia. Sim. Mas é uma tendência mundial você não ser proprietário, aquilo que você estava comentando agora há pouco, e você utilizar um Uber ou até... A questão da assinatura e do Uber foi uma coisa bem interessante, tá, Bruno? Quando chegou o Uber, todo mundo, sim, eu não quero mais alugar, não vou alugar, vou começar a pegar Uber, não quero mais carro, tal. Quando chegou a pandemia, é por isso que a assinatura também teve um boom. Por quê? Porque as pessoas estavam com medo de pegar carro, que várias pessoas estavam compartilhando. Né? Entendi. Essa é a razão e esse foi o motivo da assinatura de veículos crescer de uma forma assim tão forte. Então, é um mercado em evolução, é um mercado que vai mudar a cada dia e ele é apaixonante. É um mercado que realmente... as pessoas que estão dentro dificilmente saem. E é algo que para mim está no meu sangue, está na minha família. A gente vive locadora de veículos e agora cada vez mais, Bruno. Essa que é a realidade. Que legal. Bom, e você mencionou essa questão do Covid, né, da época do Covid e tudo mais. Então, saindo desse cenário do Covid, o que você enxerga de desafio e oportunidade no setor? Porque aparentemente foi uma coisa positiva neste ponto, digamos assim, né, as pessoas terem esse receio de utilizar carro compartilhado, né, apesar de toda a higienização e tudo mais, então teve um aumento aí, né, mas pós-pandemia aí, que a gente brincou até no começo, o que você enxerga aí de desafio e oportunidade? Olha só, Bruno, e a pandemia foi uma das dificuldades que o setor locadoras passou. E teve outras, que outros setores também passaram. Se a gente der alguns passos atrás, em 2008, a gente teve uma crise muito grande mundial. Uma crise onde as pessoas não conseguiam crédito, as empresas não conseguiam crédito. E o que aconteceu? Naquele momento as locadoras cresceram. Com a crise as locadoras cresceram. E por uma razão muito simples, não existia crédito no mercado. Então uma indústria, por exemplo, que costumava comprar suas máquinas e comprar seus veículos para os seus times de venda, equipes de suporte, ela viu, eu tenho pouco dinheiro no mercado para eu conseguir, eu vou ter que focar na minha indústria e vou começar a alugar o carro. Então, veja as oportunidades. Um outro momento de oportunidade, antes do Covid, foi em 2015, 2016, que a gente teve uma crise política bastante forte, mas foi uma crise que a gente chama crise do Uber. O Uber, quando ele chegou no Brasil, criou um problema muito sério para as locadoras, porque as pessoas não vão mais alugar carro, eu vou pegar um Uber. Quebrou e fechou muitas locadoras, Bruno, naquele momento, naquela época, porque eram empresas que já estavam passando por uma crise política muito grande e aí chegou um meio novo de transporte, vamos colocar assim, que gerou essa situação. Quando o Uber chegou, as locadoras ficaram muito preocupadas. Passou um ano o Uber. Bruno, perdão. Passou um ano, as locadoras começaram a alugar carro para motorista de Uber. Pois é, isso que eu ia comentar com você. Isso que eu ia comentar como o jogo virou, não é mesmo? Exatamente. Hoje em dia você, ao pegar um Uber, né, você percebe que muitos dos carros são alugados, a maioria deles,
comenta isso, né? Recentemente eu peguei pelo menos assim, sei lá, uns 3, 4 Ubers que comentavam justamente isso, né? E você vê que são carros que apresentam uma qualidade bacana, porque são carros geralmente novos. Né? Eles têm uma tecnologia melhor, então você se sente até mais confortável, né, de poder utilizar esse tipo de serviço. Então, acredito que essa questão da locação e tudo mais acaba sendo muito interessante. Não é um mercado que talvez vai cair, porque nós temos os motoristas de Uber que vão alugar o carro e nós, clientes, que vamos alugar o serviço, digamos assim, né, contratar o serviço de um carro alugado sem necessariamente dirigir. Exatamente. Né? Então, uma coisa está ligada com a outra. Que interessante isso. Isso mesmo. E voltando à tua pergunta inicial, que é muito importante, Bruno, durante a Covid, a locadora é um serviço essencial, é um serviço de transporte, se tornou um serviço essencial. Então as locadoras elas não fecharam, elas continuaram funcionando. Óbvio que quando a gente pensa em viagem, de férias tal, deu uma diminuída. O país, o mundo diminuiu muito, mas as locadoras elas já vieram muito preparadas. E nesse momento começou a surgir muito negócio novo de locadora, como o próprio negócio de assinatura de veículos. Mas falando, o que a gente tem para frente? Olha só, a gente tem várias oportunidades, Bruno, aí pela frente. Uma delas que está muito em voga é aluguel de motocicleta. Olha só, que interessante. É algo que está sendo extremamente procurado. Eu estou sendo muito procurado, inclusive por pessoas físicas, grupos de concessionária querendo montar um negócio de aluguel de motocicleta. E você sabe, Bruno, por que isso? Qual que é a ideia? Não é necessariamente para você, vou alugar uma moto, porque eu não tenho nem CNH, por exemplo. Eu não tenho. Mas assim, o maior objetivo é para quem? Para os motoristas que fazem entrega por aplicativo. Que legal. E isso está fazendo uma mudança extremamente forte dentro do mercado. E aí eu vou trazer mais um ponto desse futuro que a gente já começa a ver uma situação dos veículos elétricos. E aí a gente começa a pensar numa situação de motos elétricas, aluguel de motos elétricas. Olha que interessante. Um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente está na rua, ou às vezes até na nossa casa, se a gente não tem um bloqueio de barulho na nossa casa, o que são? São as motos de entregador passando o tempo inteiro, fazendo aquele barulho. Buzinando. Exatamente. Então, a poluição sonora é muito alta. Você já imaginou um momento que tiver uma mudança onde esses entregadores vão estar com motos elétricas que não vão fazer barulho, o quanto a nossa poluição sonora vai diminuir? Que legal, é verdade. Então, olha só, tem uma oportunidade muito grande e não só exclusivamente na questão do aluguel, seja lá o que for, mas trocar para uma situação de veículos elétricos e motos elétricas. Então, a gente vai estar cuidando da nossa ecologia, a gente vai estar cuidando do nosso futuro e da questão da poluição sonora. Poluição sonora. Uau, então assim, vamos resolver várias coisas, simplificar tudo, amenizar tudo de uma forma bem interessante, né? E até mesmo prática, né? Então essa questão realmente das motocicletas é algo que a gente utiliza bastante. Acho que todo mundo pelo menos pede aí comida ou a entrega de algum produto ou até mesmo algum produto que você compra online, né, por aplicativos e também vem essa entrega. Se é um produto pequeno, vai ser entregue por uma motocicleta, provavelmente, né? Já aconteceu também de situações, puxa vida, eu tô com um objeto aqui, uma chave, eu preciso mandar para você, Julian. Você vai estar na sua casa? Tô te mandando aí o motorista do aplicativo da Uber mesmo, né? Que utiliza esse tipo de serviço para entregar as coisas, né? Que é o Uber Flash, acho que chama algo assim, né? Exatamente. E outros serviços, né? Que estão disponíveis no mercado aí também. Claro, né? claro. Justamente. Bom, então recentemente, né, você comentou agora do guia que você escreveu, o seu e-book, que é o Guia Definitivo das Locadoras. Então, e você propõe um material abrangente sobre o segmento de locação de veículos aqui no Brasil, direcionando a uma ampla variedade de público, né? Então, qual que é exatamente esse público que você está se direcionando quando você pensou em escrever seu e-book?
Ok, eu vou dar um passo atrás de novo, tá? Vamos lá, vamos lá. O Guia das Locadoras, ele veio assim de um sonho de muitos anos já. Eu tinha algumas coisas na minha cabeça lá atrás que falavam assim, Julian, você um dia vai escrever um livro e você vai dar palestra. É engraçado, olha só como as coisas acontecem, Bruno. Eu estava falando da minha empresa, da EuroIT, e em 2019 eu vendi o software da EuroIT para uma outra empresa, fiz a transição, saí ano passado dessa outra empresa, desse outro negócio, e me vi num momento de transição de carreira que eu não estava esperando, não estava realmente planejando que acontecesse daquela forma, e naquele momento. Foi algo que foi um pouco abrupto até certo ponto. E aí o que aconteceu? Eu tive que fazer uma mudança de mindset. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu futuro? Eu tive que pensar fora da caixa. Tive que fazer algumas coisas e nesse momento eu comecei a tirar coisas lá do passado. Assim, poxa, eu acumulei nesses mais de 25 anos aí muito conhecimento. Eu falei, eu preciso colocar isso no papel. Isso não pode ficar para mim e comigo de jeito nenhum. Eu preciso transmitir isso, preciso colocar isso no papel para que outras pessoas saibam mais, conheçam mais. E aí surgiu a ideia do Guia das Locadoras, Bruno. Qual que é a ideia, tá? Eu fiz não é nem um resumo, tá? Porque ele tem mais de 250 páginas, então assim, não, tá longe de ser um resumo, mas eu falo de uma forma assim muito completa sobre o que é o mundo das locadoras, como é que funciona o mundo das locadoras, desde da criação, da história das locadoras, passando pela estrutura das associações que compõem as locadoras de veículos, passando pelos tipos de locadoras, tipos de modelo de negócio. Eu cito alguns, eu criei um conceito que não é criação minha, mas assim, eu compilei em 4 pilares da locação de veículo, falo um pouco de cada um, que é a compra, a venda, aluguel, manutenção, então são algumas coisas nesse sentido. E qualquer pessoa que tenha interesse ou que esteja trabalhando no setor de locadora de veículos ou tenha interesse em conhecer mais, queira investir no setor de locadora de veículos, se ler, baixar, eu vou fazer um merchan meu aí, guiadaslocadoras.com.br, lá você pode baixar o guia imediatamente, tem uma forma de você baixar, certo. Aí você já pode ler, ele vai sair com uma dedicatória a você, exatamente, legal. Então assim, tem um processo bem legal por trás, e aí você consegue, e eu tive uns feedbacks muito legais, né? Isso até posso falar porque foram vocês que recomendaram um cliente do Guia das Locadoras, a Jordana, da Ita Transportes. A Jordana, nossa, me deu um feedback sensacional na semana passada, quando eu a conheci pessoalmente lá no fórum que a gente participou em conjunto lá, certo. E ela falou assim, Julian, sensacional, ele é meu livro de cabeceira dentro da empresa, que então foi muito legal. E além disso eu tive feedbacks como o do Marco Aurélio, o presidente da Abla, que falou que, poxa, tem um conteúdo assim que ele nunca tinha visto antes, Paulo Miguel, que é o vice-presidente da Abla, então assim, tive alguns feedbacks muito legais, Bruno, com relação ao Guia das Locadoras. Muito legal. É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Como que você imaginou que poderia impactar, né, profissionais interessados no setor? Então acredito que com esses feedbacks aí você já tem essa resposta, né, de que isso impactou muito positivamente pessoas de peso aí, né? Sim. Você imaginava que chegaria nessas pessoas, assim? Porque tudo isso foi um sonho lá atrás. Foi um sonho lá atrás, não imaginava que fosse fazer um livro, né, sobre locadora de veículos, mas infelizmente o nosso setor de locadoras ele é muito pobre em material escrito, em treinamento, inclusive, assim, a gente está muito longe ainda de ser
ter processos bem definidos. Então, o que eu tentei é trazer um pouquinho do meu conhecimento dentro de uma estrutura mais organizada. E esse feedback foi, poxa, para mim foi fundamental. Nossa, assim, eu tive assim, uma felicidade muito grande, Bruno, durante a criação do livro, porque eu trouxe parceiros, né, para me apoiarem no livro, inclusive na divulgação, e vocês da Save foram um super parceiro. Eu tava lá em Brasília e fui te divulgar. Exatamente. Fiz eu um vídeo lembro super desse bacana vídeo lá. perfeito, na frente da catedral. Né? Quem não viu o vídeo, corre lá isso no Instagram da Save e já vê o vídeo lá falando do e-book. Isso mesmo. E aí, assim, foi muito legal, assim, a participação desses parceiros, desses fornecedores do segmento, e isso me traz uma gratidão enorme. Porque tudo que aconteceu comigo nesses últimos 12 meses foram bastante complexos para mim, para o Julian como pessoa. Certo. E eu vi que tem muita gente, Bruno, que está me apoiando, que está do meu lado, que está acreditando, né, na minha história, acreditando no que eu conheço. Então, esse é até um tema super importante, Bruno, que fala sobre a transição de carreira. Né? E é engraçado porque eu tenho recebido muitos relatos de muitas pessoas que estão saindo da sua empresa, seja de uma forma positiva ou não, e que estão sem saber para onde ir, o que fazer da sua vida e que rumo vão tomar na sua vida. E eu falo assim, uma coisa muito clara para todo mundo: acredite que tudo é possível. O momento ruim vai passar. Aquilo vai, de alguma forma vai passar. Você vai ter que se adaptar. Sim. É uma questão de muita resiliência, muita calma, muita paciência, mas aquilo vai passar. Aquela situação que você está vivendo, está perdendo, às vezes, um emprego, ou está sendo demitido, ou está acontecendo, isso tem saída. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é acreditar na gente mesmo. Acreditar que a gente plantou alguma coisa lá atrás. Isso, para mim, posso falar que foi muito legal, porque eu vi que tudo que eu plantei lá atrás, né, toda a forma de trabalho com os meus clientes, todo o relacionamento que a gente criou uma rede de solidariedade. E eu não falo de solidariedade, alguém me dá dinheiro, não nesse sentido, claro, mas assim, claro. Poxa, Julian, tô do teu lado, tô te apoiando. Então, cria uma rede, Bruno, que você não imagina. Às vezes tem pessoas que você nunca imaginava que estariam do teu lado, estariam te apoiando. No dia que aconteceu a situação, faz quase um ano agora, eu tive ligações de pessoas assim que eu não podia imaginar. Que legal. E é interessante, porque tem pessoas que você tem certeza que estariam do teu lado e não estão. Pois é. É muito interessante. Eu tive muitas decepções e a gente lê muita coisa, né, Bruno? Opa. Porque a gente vê, quando você está lá em cima, as pessoas estão do teu lado. Quando você está lá embaixo, você descobre quem são as pessoas que realmente estão do seu lado. Que continuam ali. Exatamente. Né? Eu tive um apoio assim da minha esposa que foi sensacional. Que legal. Ela me ajudou cada dia dar um passo à frente, sabe? Então, não é aquela história, vamos para frente, vai... Não, é assim, te ensinar, te mostrar que você é capaz, você é possível. Muita paciência. Porque assim, são momentos difíceis e dolorosos. E todo mundo passa por isso, Bruno. Todo mundo passa. Felizmente, graças a Deus, não foi uma questão de saúde. Sim. Porque saúde é muito difícil. Quando você tem alguma coisa muito grave. Isso é algo que, não, óbvio, afetou minha saúde de uma forma muito, muito complexa. Mas assim, eu consegui manter minha saúde, consegui manter minha sanidade mental acima de tudo. Mas nesse momento eu conheci as pessoas que verdadeiramente estão do meu lado. E a gente recebe a gente tem muitas decepções. Opa. Isso é muito, muito, muito impressionante. Mas é muito sábio isso tudo que você falou, dessa questão que todo mundo vai passar por momentos difíceis, por situações complicadas na vida, momentos que a gente vai achar que a gente não vai conseguir seguir adiante, momentos que a gente acha que tá tudo perdido e você fala, para onde eu vou agora? Você fica literalmente sem rumo, sem saber para onde ir, o que fazer. E é nesse momento que é exatamente isso, que é quando você realmente vê quem está do seu lado e quem vai te dar a mão e te segurar, porque é
um momento de fraqueza, um momento e que a gente não está 100% forte, independente de qual situação seja, e ter essas pessoas e saber que a gente é amado, que a gente é acolhido por alguém, isso faz com que a gente vá construindo essa confiança e essa força aos poucos, né? E novamente, né? Dar o passinho ali, outro passinho aqui, é uma reconstrução. É uma reconstrução. E quando você se recupera, meu amigo, é um negócio assim que você fala, isso eu não passo mais na minha vida. Desta forma, eu não permito que isso aconteça novamente. Isso mesmo. E aí você tem uma outra visão, uma outra força, tem uma outra forma de encarar a situação. E se algo do tipo ou parecido te atinge, pode te atingir, mas não tanto quanto, porque você foi fortalecido, você teve quem merecia a sua atenção, a sua amizade ali do seu lado, né? E isso realmente não tem preço. É fundamental, não tem preço, realmente. Agora, pensando aí em toda essa história bacana, essa questão dessa superação e tudo mais, né? E pensando também um pouco mais no e-book, observei que tem alguns momentos da comunicação visual do e-book, né? Que a gente sabe que a comunicação visual, assim, ela é muito importante, que é o que chama a atenção ali logo de cara, né? Então tem a representação de carros sobre pilares. Você pode explicar para a gente quais são esses pilares fundamentais para as locadoras de veículos? Você até mencionou aí um pouco, conta para a gente um pouquinho mais. Perfeito. Eu dividi, como eu falei, eu não criei nada, tá? Eu acho que a gente aprende com o mercado. Eu criei um conceito ali que é um conceito de 4 pilares que estão sustentando uma locadora de veículos. Certo. E na minha visão, na minha divisão, eu coloquei como 4 pilares, né? Um dos pilares, ele é a compra do carro. Numa locadora, você precisa, seja lá uma locadora de carro ou de equipamento, você precisa comprar bem aquele bem. Comprar muito bem. Você está comprando um carro, você tem que comprar com o melhor desconto possível. Tá. Porque você vai alugar esse carro depois. Então você já tem que começar na largada conseguindo um bom preço daquele produto. Então aí a gente fala da compra do veículo. Dentro da compra eu falo um pouco de toda a parte de financiamento, como adquirir financiamento, como é que funciona essa parte, mas acima de tudo aonde eu vou? O que eu faço? Como é que eu compro um carro com um bom preço? Quais são as minhas formas de fazer essa compra do carro? Então esse aqui é o primeiro pilar dentro dessa estrutura que você comentou agora há pouco. O segundo pilar é a manutenção. A partir do momento que esse carro entra na minha locadora, eu preciso cuidar desse carro. E esse carro, ele vai ter desde todo o processo de manutenção preventiva, manutenção corretiva, o cuidado daquele carro, o cliente, ele teve algum pequeno acidente, de alguma monta. Então eu explico ali como fazer essa manutenção, quais são os passos, quais são as atividades dentro desse pilar de manutenção. Porque você comprou bem o carro, você cuidou bem o carro, você lá no final você vai poder vender melhor o carro. Um carro bem conservado vai ter um preço melhor de mercado lá no final. Então esse é o segundo pilar, que é o pilar de manutenção. Certo. Terceiro pilar, se eu sou uma locadora de veículos, eu preciso alugar esse carro. Então esse é o negócio principal da locadora. Dizem que não é, né? Dizem que algumas locadoras o negócio é a venda de carros, mas assim, vamos entender que a locação de veículos é o item principal. Ali eu falo um pouco de tecnologia, eu falo um pouco dos sistemas que mantêm o processo de locação, eu falo um pouco de como funciona o processo, desde a entrega do carro, o cuidado do cliente, né, a atenção ao cliente durante o período de locação, a devolução do carro, o que compõe o preço de uma locação. Então, assim, eu falo muito detalhadamente de cada um dos passos do pilar da locação de veículos, que é o terceiro pilar. Aí a gente vai para o quarto pilar, que é o pilar da venda de veículos. Então você passou pela compra, pela manutenção, você alugou e chegou um momento que você decide que você precisa vender aquele carro. Então eu explico quais são as formas de venda, cada locadora tem o seu processo de venda, sua forma de venda, seja ela online, seja ela chamando uma revenda de carros. Então assim, eu explico, esses são os 4 pilares, Bruno. Então esses 4 pilares, eles mantêm uma locadora. Se um desses 4 pilares não está bem, se a gente pensar numa mesa, né, ela vai ficar
estranha. Qualquer coisa ela vai cair, vai derrubar os outros pilares e aquela mesa vai cair. Então esse é o conceito. São 4 pilares extremamente importantes, onde eu explico cada um deles, como é que funciona e como você deve fazer para que eles funcionem da melhor forma possível, Bruno. Esse é o conceito dos 4 pilares das locadoras de veículos. É literalmente um guia mesmo, Isso. dando esses detalhes. E chega um determinado momento, que esse carro precisa ser vendido, né? Acredito que seja, tudo tem um tempo de vida ali, né? Digamos assim. Vai chegar um momento que esse carro, dependendo das condições de uso e manutenção, ele vai precisar ser trocado, né? A gente tem que trocar essa frota aí, né? E é interessante explicar como descartar, né, entre aspas, esse carro de uma forma saudável, né? Para que quem vai comprar também não compre um carro tão danificado e automaticamente tem essa troca. É um ciclo ali, né? É um ciclo, exatamente. Tem uma coisa bem importante, Bruno, que as locadoras de veículos, elas não podem vender o veículo antes de 1 ano de uso. Tá. Isso é uma regulamentação, inclusive por isso que ela consegue melhores descontos, tal. Então existe uma regulamentação sobre a venda do carro. Então o primeiro ponto é a locadora não pode vender esse carro com menos de 1 ano. Esse é o primeiro ponto mais importante. Segunda questão, Bruno, os 3 pilares anteriores, né? Eu vou comprar bem, eu vou fazer uma boa manutenção, vou alugar bem, eu vou cuidar daquele cliente que alugou o carro para eu poder vender. Existem várias plataformas de venda de carro, né? Então, existem plataformas online, existem empresas que fazem essa venda, ou às vezes tem algumas locadoras que têm a sua própria revenda, né? Ela transfere da locadora para uma loja de venda de carros própria e ela faz a venda daquele carro. Que legal, muito bom. E pensando nessa questão, né, tecnológica aí que a gente tá falando o tempo todo, que você mencionou agora da questão online, né? Essa transformação radical que a internet e a tecnologia móvel trouxeram para a indústria de locação de veículos, como é que você enxerga o papel dessas plataformas online, dos aplicativos na evolução do setor, né? Como que isso contribui? Perfeito. A gente tem desde plataformas de aluguel de carro, né? Você hoje pode entrar, baixar um aplicativo de uma locadora, fazer todo o processo de locação daquele veículo por um aplicativo e aí só chegar na locadora. Algumas delas te dão automatização desse processo. Você não precisa nem passar pelo balcão. Você vai direto e pega o carro. Então isso é o início do processo. Aí você tem um meio que é quando você está com o carro. Isso funciona muito para terceirização de frota, Bruno. Na terceirização de frota, uma locadora aluga 20, 30, 50 mil carros para uma empresa. E aí esses carros normalmente têm um contrato de 12, 24 ou 36 meses. E aí acontecem as manutenções, acontecem as multas, acontecem várias situações durante esse período de 12, 24 ou 36 meses. E aí você pode ter, a locadora pode fornecer um aplicativo para que o motorista interaja com a locadora, solicite manutenções, atualize odômetro. Então tem várias funcionalidades nessa parte tecnológica durante aluguel. E na venda são os portais online de aluguel de carros, né, que estão disponíveis por aí. Tem vários portais e algumas locadoras desenvolvem a sua própria plataforma de venda de carros. Facilita então, mais exatamente, ainda, né? Exatamente. Então hoje tecnologia é tudo. Nossa, tudo para uma locadora. Não tem como você ficar longe da área de tecnologia e precisa escolher a melhor solução ou as melhores soluções do mercado para você gerir melhor o seu negócio. Certo. Agora, se a gente para pensar em algumas empresas mais tradicionais, né? Como é que elas estão se adaptando a esse cenário de mobilidade em constante mudança, especialmente diante dessa crescente influência de modelos, né? Como o car sharing, o ride sharing. Como é que essas empresas mais conservadoras, digamos assim, né? Mais tradicionais, elas estão lidando com essa questão? Olha, eu acho que tudo depende da empresa conservadora. Tá? Isso é muito importante, Bruno. O segmento de locadora, eles têm... A gente estava discutindo isso há uns dias atrás. Existem muitos donos de locadora que ainda estão, que é a primeira geração de donos de locadora, que são pessoas que
ainda acreditam no modelo tradicional de aluguel de carros. Tá. Quando entram esses modelos novos e disruptivos, eles ficam com o pé atrás, né? Algumas locadoras não acreditam no modelo de aluguel para Uber, outras locadoras não acreditam no modelo de assinatura, e eles ficam agarrados no modelo de terceirização de frota, que é o mais seguro, até certo ponto. Existem todos os cuidados que você tem que ter, obviamente, mas é aquilo que mantém a locadora rodando. As locadoras mais novas, aquelas mais conhecidas dentro do mercado de locação, elas procuram sempre estar o mais ligados nas mudanças possível. Às vezes elas veem em alguns mercados, o car sharing, tá? Eu acho que o car sharing, eu posso discutir um pouquinho sobre isso, porque é algo que ainda tem várias dificuldades para pegar, seja no Brasil, seja fora do Brasil. A gente vê que teve uma febre de car sharing lá fora, né? Eu viajava para os Estados Unidos e tinha vários carros espalhados pela cidade. Hoje em dia a gente já não vê isso. É uma coisa que deu uma segurada, tem muita empresa que perdeu muito dinheiro com isso. Existem algumas empresas que ainda estão tentando fazer de uma forma um pouco diferente, deixa dentro de um estacionamento de um shopping center ou de um supermercado para ficar mais seguro aquele veículo e não deixar na rua. Imagine que teve empresas aqui que faziam esse modelo, você pega o carro em qualquer lugar. Só que aqui em São Paulo é Zona Azul, né? Como é que se chama? Isso. Então, o cara largava o carro lá e aí ele começava a correr multa de Zona Azul. Então, assim, é um problema muito sério. Né? E esse é um dos problemas. Outro problema infelizmente, a gente tem muito problema de apropriação indébita dentro do Brasil. Né? Então, e aí você entra numa outra questão muito séria. Existem gangues que se aproveitam de algumas situações para roubar carros. Né? E aí que entra a Save, inclusive, para fazer a recuperação desses carros. Né? Eu acho que esse é o grande papel de vocês aí. Mas assim, é muito sério. Rápido. Exatamente. A Save traz essa agilidade. Exatamente. E assim, são gangues que se especializam nisso. E eles aproveitam uma situação que eles conseguem fazer um pacote de documentos que parecem ser válidos, e eles aproveitam e fazem isso em 3, 4, 5, 10 locadoras, em questão de uma semana, e aí elas perdem 2, 3, 5, dezenas de carros. Pois é. E aí vem a função justamente que eu estava falando, de vocês de recuperar esse carro, que é o principal bem. E a grande maioria das locadoras não tem seguro desses carros, porque não vale a pena você fazer o seguro especificamente. Você faz um seguro contra terceiro, mas não faz o seguro do casco normalmente. Então, ou você perde, ou você contrata empresas como a Save para tentar recuperar aquele veículo, né, com uma assertividade muito grande, né, Bruno? Sim, acredito que vocês têm um sucesso bastante grande, a gente ouve falar muito bem de vocês aí no mercado também. Então, assim, é um risco e é uma oportunidade, mas voltando ao assunto inicial, que era a questão do car sharing, eu tenho minhas restrições, tá? Eu particularmente tenho minhas restrições e tenho algumas dúvidas se esse negócio vai ter um futuro. Nos Estados Unidos, falando em ride sharing, tem soluções como a Turo, que está funcionando muito bem, que muitas pessoas usam, mas está começando a se aproximar ao preço de uma locadora normal. Então, assim, você começa a pensar, será que eu vou para uma opção dessas? Ou vou para uma locadora tradicional? Então, tem dúvidas, tá? Existem dúvidas nesses modelos de negócios, tá? Tá, entendi. Agora, Julian, considerando o papel essencial das pequenas e médias locadoras no mercado brasileiro, como é que você vê a contribuição delas para diversificação e inovação no setor de mobilidade, especialmente em regiões menos atendidas pelas grandes empresas? Olha, tem uma característica muito interessante aí nessa tua pergunta, Bruno. As grandes empresas, elas têm uma capilaridade muito grande. Vamos pensar em rentacar, né? Certo. Existem as bigs locadoras de rentacar aqui no nosso país. Elas têm uma capilaridade muito grande, uma qualidade muito grande, muito boa. Mas o que acontece em regiões menores ou cidades menores ou até maiores mesmo?
existem muitas locadoras locais, né, que trabalham exclusivamente naquela cidade, que são da primeira ou da segunda geração de donos de locadoras, que tem um atendimento extremamente especial com aqueles clientes. Então, assim, é um diferencial muito grande que elas têm com relação às grandes. Nada contra as grandes, de jeito nenhum, mas as pequenas, elas costumam atender melhor, costumam dar uma atenção ainda melhor, elas estão mais próximas, né? Por exemplo, aconteceu um problema na rua, furou um pneu, aconteceu alguma coisa, você vai ter alguém para ligar, não é uma central de atendimento. De novo, nada contra, eu acho que as centrais têm tendência a funcionar muito bem, mas às vezes você ligar com aquele gestor de frota direto no telefone dele, sim, ele vai dar um jeito de te resolver o problema, você vai ficar mais seguro, né? Claro. Existem as exceções, obviamente, mas eu acho que as cidades menores e as locadoras pequenas e médias que estão naquela região, elas têm uma tendência muito forte de atender muito bem e muito melhor. Então, acho que tem um mercado gigante aí pela frente. Tá? Tem um mercado enorme, apesar da consolidação das Rent-A-Car. A Rent-A-Car o negócio de Rent-A-Car está consolidando nessas grandes, mas existem várias empresas pequenas e médias que estão sobrevivendo com um atendimento diferenciado, com um modelo de atendimento diferenciado, com pessoas que vão dar mais atenção para aquele cliente, Bruno. Sim, e que faz toda a diferença quando tem essa questão mais personalizada, mais próxima, sim, que é o que você comentou, né? Que eu acho que é bem interessante. Você sempre está próximo ali do seu cliente, próximo, entendendo realmente o que está acontecendo, porque a pessoa se sente mais acolhida, se sente mais segura do serviço que ela está contratando e tudo mais, né? E considerando, né, que a terceirização de frotas ela representa 52% do total da frota das locadoras no Brasil, como é que você avalia o papel das pequenas e médias empresas nesse cenário em comparação com grandes players do segmento? É aí que entra o grande diferencial do mercado. Eu acredito demais. Ao contrário da Rent-A-Car, que está concentrado em grandes marcas, a terceirização de frota está muito, muito, muito diversificada em empresas pequenas e médias. Tá. Porque faz uma diferença. Quando você aluga um carro por uma semana, no máximo, 2, 3 dias, é um período muito curto para você experimentar aquela locadora, né? Se não tiver nenhum problema, você pegou o carro, devolveu, tá tudo certo. Mas quando você pensa numa locação de longo prazo, 12, 24, 36 meses, onde você entrega 20, 50 ou 1.000 carros para aquela empresa, é um período muito longo. E esse período longo faz com que a necessidade de atendimento aumente muito mais. E é aí que as pequenas e médias conseguem competir muito com as grandes locadoras, porque elas vão ter um atendimento muito mais personalizado. Então, você alugou, uma locadora pequena e média alugou 20 carros para uma empresa. Normalmente, a locadora vai ter um telefone que é o telefone da pessoa de manutenção, que vai fazer a manutenção daquele carro, vai fazer a revisão daquele carro. Então, é um contato muito mais próximo, é um atendimento diferenciado, onde você vai cuidar melhor daquele cliente, e isso é uma característica que as pequenas e médias têm. Porque são regionais, elas estão mais próximas daquele cliente, elas conseguem chegar mais próximo. Eu sou um grande defensor das pequenas e médias locadoras. Eles são... eu atendi grandes empresas, aprendi muito com elas. A Movida foi um case nosso assim, muito importante. Aprendi demais com eles, mas assim, eu sou muito adepto da pequena e média locadora. A gente tem que ver, porque são eles também que movem o nosso país. São essas empresas que fazem também a contratação de pessoas, o cuidado das pessoas, onde o funcionário ele não é mais um número. Numa empresa grande, óbvio, elas cuidam bem do seu funcionário, elas têm mas assim, uma empresa pequena, bem gerida, bem cuidada, ela tende a ter os seus funcionários como se fossem da família, né? É uma coisa diferenciada. Com certeza. E aquilo cria uma relação dentro do mercado totalmente diferente, né? A pessoa, poxa, eu sou da empresa... Eu sou da Save, por exemplo. Não é uma empresa gigante, é uma empresa menor, mas vocês se consideram uma família, porque vocês convivem no dia a dia.
a gente sabe o cuidado que as pessoas têm uma pelas outras também. Então, e às vezes numa empresa grande você não consegue ter essa proximidade. Né? É tão grande que você não consegue... Você é mais um número, infelizmente. Eu já trabalhei na Renault, eu era um número lá dentro, sabe? A gente tem amizade com as pessoas da tua área, do teu setor, mas sai daquilo, você não sabe nem o que é, quem são as pessoas, e você é um número na realidade, né? Mais uma vez, nada contra. Eu acho que as empresas grandes têm o seu papel dentro da nossa sociedade, mas as pequenas e médias, elas crescem de uma forma assim muito diferenciada dentro do nosso mercado aí. Que legal, muito bem. Bom, então, pensando assim, numa forma bem resumida, né? Você pode compartilhar então aqui pra gente, pessoal que está assistindo, está ouvindo a gente, quais são os principais tipos de locadoras de veículo e as diferentes modalidades de serviços oferecidos por elas. Como que funciona isso? Que eu também não sei. Vamos lá, isso é muito interessante. Numa palestra que eu dei ontem, foi muito bacana porque eu exemplifiquei bem. Ele também, como os pilares, ele também tem algumas diferenciações. Tá. A gente começa, você falou agora há pouco do car sharing. O car sharing é um tipo de locadora, é um tipo de locação de veículos. Onde você está alugando, por exemplo, uma bicicleta, você está indo ali naqueles postos que tem na rua lá, aquilo é uma locação, que é car sharing, ou também chamado de nanolocação. Então, são locadoras que são especializadas nesse tipo de negócio. Esse é o primeiro modelo. Aí a gente tem a locação para motorista de aplicativo. Então, isso também normalmente são locadoras que se especializam ou têm dentro do seu portfólio o negócio de locação para motorista de aplicativo. Por que ela diferencia do aluguel, da nanolocação ou do car sharing? Ali você trabalha por uma locação por alguns minutos ou algumas horas. Locação para motorista de aplicativo, normalmente você trabalha com locação semanal. Os contratos, eles são semanais, Bruno. E por que eles são semanais? Porque as empresas, né, como Uber, 99, elas pagam por semana para o motorista. Certo. Então a locadora, isso não vou dizer que é 100%, mas a grande maioria das locadoras cobra também de forma semanal. Então os contratos são semanais, as renovações de contratos são semanais e as cobranças são semanais. Então o nicho de negócio de aluguel para motorista de assinatura, ele é muito específico. E tem um gancho aí muito importante no aluguel semanal. Quando a gente pensa, depois eu vou falar de um modelo que é terceirização de frota, que é aluguel mensal para locadoras, você tem 12 mensalidades. O aluguel da tua casa, por exemplo, do teu apartamento, você paga 12 mensalidades, certo? São 12 meses. Isso. Quando você faz um aluguel semanal, a gente tem mais semanas do que 12 meses. Sim. São 13 meses de aluguel. Olha só que sacada. Quando você aluga por semana, você tem um ganho no final do ano de um mês de aluguel. Você está entendendo? Então, assim, isso é algo que está vindo para o mercado de forma muito forte. Claro que dá mais trabalho para você cobrar durante uma vez por semana, mas no final de 12 meses você vai ter 13 aluguéis e não 12. Então faz uma diferença bem interessante. Então essa é a modalidade de locadoras para motoristas de aplicativos. Aí a gente tem a modalidade de locadoras de hack, de rent-a-car, né, que são essas tradicionais que a gente vê as grandes marcas aí do mercado. Você aluga por um dia, por uma semana, por um mês. Então esse é o modelo de locação que a gente está mais habituado a ver no mercado, que é hack ou rent-a-car. Outro modelo é gestão de terceirização de frota, GTF ou terceirização de frotas. A terceirização de frotas é aquilo que a gente estava falando agora há pouco na nossa conversa, é um aluguel de alguns carros para uma empresa. Tá? Essa gestão normalmente é mensal, a cobrança é mensal e a forma de você trabalhar com aquele cliente é mensal. Então você cobra, você faz a gestão, você faz a medição todos os meses. Então isso é uma gestão de terceirização de frota. Então você aluga 20 carros para aquela empresa. Você vai entregar, às vezes não sempre no mesmo dia o carro, mas você passa a fazer a gestão daqueles 20 carros como um guarda-chuva de terceirização de frotas. Então esse é um outro modelo, Bruno. E o modelo mais recente, que é o que a gente estava falando agora há pouco, é de assinatura de veículos. O conceito da assinatura ele é muito simples. Ao invés de eu alugar um carro para uma empresa,
20 carros para uma empresa, eu estou alugando 20 carros para 20 pessoas diferentes, onde eu vou fazer a cobrança mensal daquela locação. Então, a assinatura é algo muito novo, onde eu tenho uma gestão de um carro para um cliente, faço uma cobrança todos os meses, faço uma recorrência normalmente no cartão de crédito, tá, todos os meses, e aí a gente tem esse modelo de assinatura de veículos. Então a gente consegue ter isso de uma forma um pouco mais diferenciada. Então esses são alguns dos modelos, tá, que a gente tem. Tem alguns outros que é o próprio aluguel de moto. O aluguel de moto ele pode ser semanal, pode ser mensal. A gente tem outros tipos de aluguéis para empresas de assistência, mas todos eles seguem o mesmo padrão. Tá? Então esses são os modelos principais de locadoras de veículos que a gente tem aí no mercado. Nossa, que legal, tem bastante opção, tem coisa aí que com certeza, né, foi surgindo ao longo da necessidade, né, das experiências que a gente vai tendo, a gente vai vendo essas necessidades e modelos novos vão surgindo, possivelmente outros vão vir, né, num futuro, mas eu não sabia, eu não imaginava que tinha todas essas modalidades. Uma diversidade aí, exatamente. Que legal, mesmo, pensando para cada um. Agora, considerando a diversidade de modelos operacionais no setor de locação de veículos, um setor que é altamente competitivo e está em constante expansão, como é que você orientaria um empresário que está abrindo um novo negócio e enfrenta dificuldades para escolher o modelo mais adequado para sua locadora? Porque temos aí, então, essa possibilidade, né, dos empresários começarem a abrir o negócio, expandir e tal. O que você dá de dica aí para essa galera? Olha, primeiro, a gente tem que pensar que locadora tem um giro financeiro muito grande. Tá? Porque quando a gente pensa hoje num carro, há alguns anos atrás, pré-pandemia, a gente pensava num carro médio com 50 mil reais. Hoje você não compra um carro por menos do que 60, 70, 80 mil reais. Muito básico. Então, assim, existe uma necessidade financeira extremamente alta para você manter esse negócio. E o manter o carro não é simplesmente você comprar e alugar. Você tem que manter, tem todo um processo, você tem toda uma gestão de multas, tem toda uma gestão de processo. E, mais uma vez, voltando àqueles 4 pilares. Se você não cuida daqueles 4 pilares da forma correta, o negócio não vai dar certo. Então, assim, primeiro você tem que ter certeza que, assim, eu preciso de muito capital, né? Então, eu tenho que estar com uma estrutura de pensamento de que existe uma necessidade muito grande de capital para você investir no negócio. Por essa razão que o aluguel de motos pode ser uma opção bastante interessante nesse momento. O valor de uma moto é muito menor do que o valor do carro, né? A depreciação é absurdamente maior, né? Que a gente sabe que o desgaste de uma moto ele é muito grande, muito grande. Mas o custo para você adquirir aquela moto ele é muito menor. Então, assim, existem muitos empresários agora começando a olhar, poxa, eu acho que eu vou começar a pensar no aluguel de motos. Então, assim, é um pensamento, né, muito válido, mas a locação tradicional, Bruno, ainda para mim, e quando eu falo locação tradicional, é de terceirização de frota. É o que mais é vantajoso dentro de uma empresa, porque ela vai te criar uma base de sustentação para que a tua empresa se mantenha de forma constante. Legal. E por que isso? Porque eu vou alugar para uma empresa. Aquela empresa vai fazer um contrato com você com 12, 24, 36, ou seja lá o formato que você trabalhe. Quando você trabalha no rent-a-car, por exemplo, existe muita oscilação, né? O verão você vai alugar mais, o inverno você quase não vai alugar. Quando você pensa em, sei lá, Florianópolis, por exemplo, é muito forte o rent-a-car no verão. Mas saiu ali, passou o carnaval, então assim, é necessário você ter aquela base de sustentação de faturamento, para que aquilo se mantenha firme e a tua empresa consiga se manter. Então eu digo assim, pense
sempre na terceirização de frota. Porém, para você conseguir terceirizar a sua frota, você tem que ter muitos contatos. Claro. De empresas, como qualquer negócio, você tem que ter o seu cliente. Então, se você tem uma facilidade de conseguir adquirir aqueles clientes, você vai conseguir realmente ter essa felicidade. Posso garantir, locadora é um bom negócio, se bem gerido, como qualquer um, né? Mas assim, se bem gerido, uma locadora, ela vai dar lucro, vai dar resultado, não instantaneamente, sim, obviamente. É um negócio que você vai começar a ver os primeiros resultados depois de 2 anos, né? Os resultados reais. É um negócio de persistência, mas que vale muito a pena. É um negócio que vale muito a pena você trabalhar, vale muito a pena você investir. Só tem que ter paciência, como qualquer negócio. Exato, mas é uma indústria que está crescendo demais. A gente tem um conceito de que no futuro você não vai ser dono de quase nada. E os jovens hoje estão com essa ideia. Sim. Muitos jovens não querem ter mais carteira de motorista, não querem ter mais o seu apartamento, não querem ter bem nenhum. Ele quer alugar, ele quer usar aquele dinheiro para outras coisas. Então, assim, é uma tendência de futuro, Bruno. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Essa nova geração ela está vindo com uma ideia diferente. Então, a gente precisa se preparar. E a locadora é quem vai poder fazer esse trabalho aí para o nosso futuro. Aí. As locadoras que vão construir o nosso futuro. Sim, pois é. E uma outra dica que você pode dar para o pessoal é baixar o e-book. Onde mesmo? Qual que é qual que é o site mesmo que o pessoal baixa o e-book? É o guiadaslocadoras.com.br. guiadaslocadoras.com.br. Acessa aí. Vou pedir pro pessoal deixar aqui para vocês conferirem isso. E, Julian, considerando a importância do investimento em tecnologia e inovação para as locadoras de veículos, como é que você enxerga a implementação de sistemas avançados e a integração de tecnologias como inteligência artificial para melhorar não apenas a eficiência operacional, mas também a experiência do cliente? Como é que funciona isso aí? Bom, para mim, eu sou da área de tecnologia, eu sou suspeito de falar, né? Mas a tecnologia é tudo, tá? A tecnologia é a base do teu negócio. Tá? Quando você tem um cuidado com a tecnologia, quando eu falo cuidado, é o cuidado de escolher boas soluções para o teu negócio, não é só unicamente a escolha, isso é muito importante. Existem dezenas de soluções para resolver qualquer problema. Tá? Aí entra uma coisa muito importante, Bruno, que eu sempre gosto de frisar. Você pode ter o melhor sistema na tua mão, mas se você não sabe usar, não adianta. Isso é um ponto, Bruno, fundamental. Assim, é muito interessante porque a gente aprende o Instagram sozinho praticamente, né? Intuitivo. Mas se você sabe que ele tem inúmeras coisas lá dentro que, se você não for atrás, ou se você não aprender, se você não assistir vídeos, você não vai usar todas as características. Eu estou dando um exemplo do Instagram. Você já imaginou um sistema de gestão que tem centenas de funcionalidades e que são centenas de pessoas, às vezes, ou dezenas de pessoas dentro do teu time que estão usando e que precisam utilizar de uma forma correta? Se não existir um treinamento, se não existir um cuidado, um acompanhamento, e eu sempre gostei demais, Bruno, que o dono da locadora usasse o meu sistema, que ele realmente entrasse, tivesse um login, soubesse entrar, soubesse tirar os relatórios. Isso vai fazer toda a diferença. Então, assim, pode vir IA, pode vir aplicativo, pode vir o que for, mas eu dou uma dica muito importante para qualquer dono de locadora. Conheça o sistema que você está usando, independente de qual for, tá? Seja um aplicativo, seja um CRM, seja um sistema de gestão, seja lá qual for. Olhe, entre, aprenda, participe dos treinamentos, acompanhe. Isso vai fazer toda a diferença no resultado que você vai ter dentro da tua empresa. E a partir do momento que aquele sistema está funcionando bem, está rodando bem, está bem alimentado com informações corretas, você vai poder extrair as melhores informações possíveis para gerir o teu negócio. Então, com isso, Bruno, a gente vai ter o resultado que a locadora precisa.
boas informações, bons dados, boas extrações. Aí você pode jogar para a inteligência artificial para ela te ajudar, né, a fazer insights sobre a tua frota, sobre o teu resultado financeiro. Então são várias aplicações que você precisa ter, mas a base é o uso correto do sistema. Poder ter resultados Justamente. eficazes, né? E agora, por que é importante para uma locadora adotar estratégias de otimização de processos para gerenciar uma variedade de riscos, incluindo os de natureza legal, financeira e de segurança? Esse é o básico. É o compliance mínimo necessário dentro de uma locadora. Exato, Você precisa ter o cuidado de todas as etapas, isso eu falo bastante no Guia das Locadoras, né? Quem são os maiores riscos dentro da tua locadora, quais são os maiores problemas, um problema de roubo de carro, um problema de multa. Eu sempre falo assim, uma multa de trânsito ela pode quebrar uma locadora. Uma questão muito simples, muito grave, e precisa ser acompanhada de uma forma muito forte mesmo dentro da locadora, Bruno. Sim, pois é. Agora, Julian, diante de uma carreira tão marcante, né, a sua, e contribuições notáveis aí para o setor de locação de veículos, quais são as perspectivas que você enxerga para o futuro da indústria e como é que você pretende continuar influenciando positivamente nesse cenário dinâmico? Porque... Bom, como eu perguntei aqui, como eu coloquei aqui na pergunta, você já contribuiu com muita coisa, vem aprendendo muitas coisas, entre acertos e erros, né? E temos que pensar aí no futuro, pensando adiante, né? Como é que você acha que você pode influenciar positivamente aí? Olha só, Bruno, a gente falou bastante aqui sobre algumas oportunidades de futuro, algumas coisas que estão para acontecer dentro do mercado e estão acontecendo dentro do mercado de locadora. A gente acabou não falando sobre veículos elétricos. Veículos elétricos é um futuro que não tem volta. Tá? Eu sempre faço uma comparação, Bruno, sobre os veículos elétricos quando surgiram os veículos no mundo, né? Não existiam estradas, não existia a infraestrutura necessária para que esses veículos da época lá de 1900 e tanto lá funcionassem. Tinha muita gente contra. Como hoje, tem muita gente contra o veículo elétrico. Lá atrás, todo mundo achava que não ia dar certo, carroça é melhor, vai funcionar mais, vai funcionar melhor e tal. Pô, a gente hoje tá aí com os veículos. Se esse povo pudesse voltar, né? Vir aqui hoje ver como é que tá o negócio. Exatamente. E aí a gente tem o elétrico. O elétrico, claro, a gente vai ter N dificuldades, N coisas que ainda vão se adaptar, N mudanças. A Save teve junto com a gente lá em Las Vegas, agora a gente ouviu muito sobre veículos elétricos. Sim. Aqueles postos gigantes com 28 bombas de veículos elétricos, bombas entre aspas, né? Carregadores de veículos elétricos. Então, assim, a gente tem um futuro aí que está aberto. E o aluguel de veículo elétrico é algo que vai estar no dia a dia nosso também. Então, como eu falei, ainda tem muitas dúvidas, mas é um futuro sem volta, não tem dúvida. Então, assim, a gente tem um futuro muito grande. Eu entendo, né, agora falando como Julian, né, eu sou um apaixonado por esse setor de locadoras de veículos. Eu quero ver esse setor crescer cada vez mais. E o meu papel hoje, eu não estou ligado a ninguém, não estou ligado a nenhuma empresa, tenho restrições com relação a isso nesse momento. E o meu objetivo mesmo é ajudar o segmento. Esse é o grande objetivo. Eu tenho sido chamado para inúmeras palestras. Que legal. Assim, são várias e eu estou muito feliz porque eu posso externar o meu conhecimento, posso falar um pouquinho sobre o que eu conheço. E eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é a gente aprender e não transmitir. Com certeza. Não tem valor nenhum aquele aprendizado que você tem se você não põe isso para fora, se você não ensina às outras pessoas. Então, assim, eu estou muito focado em toda a parte de treinamento, palestras, estou sendo chamado por várias empresas diferentes para falar sobre o mundo de locadoras, passar um pouquinho do meu conhecimento. E Bruno, você não sabe o quanto eu estou aprendendo com isso. Opa, imagino. Olha, a gente estuda para cada palestra. Eu fiz, sei lá, nesse ano, sei lá, umas 30 até agora, nenhuma
nenhuma foi igual à outra. Absolutamente nenhuma. Todas elas eu comecei do zero a apresentação, comecei do zero o conceito, porque eu precisava entender quem era o público, quem são as pessoas. E então isso fez com que eu aprendesse cada vez mais e ajudasse as pessoas a aprender e conhecer cada vez mais. Sim. E reitero mais uma vez, eu sou muito agradecido por muitas pessoas me darem essa oportunidade, como vocês estão me dando essa oportunidade. Aí a gente está falando aí há algum tempo já, Sim. Mas assim, são oportunidades como essa que a gente não pode perder de jeito nenhum, Bruno. Eu acho que as pessoas precisam conhecer, precisam entender um pouquinho mais, e o mínimo que a gente pode fazer é tentar passar esse conhecimento que a gente tem. A gente não é perfeito, a gente não conhece tudo, a gente vai conhecer cada vez mais e quero conhecer mais. Mas assim, o que eu puder passar para as outras pessoas, eu vou passar, eu vou ensinar e vou repassar isso para qualquer um que queira conhecer mais sobre o segmento de locadoras. E só tenho a agradecer a vocês por estar aqui transmitindo e falando um pouquinho. A gente fica muito feliz porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Uma vez que a gente aprende alguma coisa, esse conhecimento ele fica com a gente pro resto da vida. Quantas coisas a gente para pensar que a gente aprendeu na nossa época da escola, lá atrás, quando a gente era criança, e que até hoje a gente tem essa lembrança, essa memória de algum professor, ou de algum ensinamento que os nossos pais, ou alguém nos fez, do mais simples até o mais complexo, e a gente carrega isso até hoje, né? É um conhecimento que é para sempre, então poder compartilhar isso, acho que realmente esse sentimento gratificante que a gente tem, né, de poder passar o conhecimento adiante, de poder fazer com que essas pessoas aprendam e também possam levar adiante aquilo que elas aprenderam e que vão levar para outras pessoas, é um negócio assim que tem uma dimensão que a gente não tem ideia da proporção de tudo isso. Exatamente. Né? E como o nosso conhecimento, que se chegou até a gente, veio de algum lugar também, né? E você poder compartilhar isso, isso cresce de uma forma tão absurda que a gente não tem noção, né, de nada disso. Então, para finalizar aqui, Júlia, eu queria que você falasse pra gente o que você faz hoje e qual é o seu papel nesse setor. Eu acho que é um pouco do que eu acabei de falar, mas eu reitero, eu sou um apaixonado pelo setor de locadora de veículos. É o setor que me fez chegar onde eu cheguei, é o setor que criou a minha base de reconhecimento, de conhecimento, de informações. Então, assim, eu quero fazer o máximo possível dentro desse segmento, repassar a minha informação, repassar o meu conhecimento e transmitir. Eu acho que esse é o papel do Julian dentro desse segmento hoje em dia. E mais uma vez, quero agradecer a tantas pessoas que foram assim tão receptivas desde o primeiro dia da minha mudança de carreira, que eu estava falando agora há pouco. São pessoas que realmente eu não vou esquecer pelo resto da minha vida. Eu não vou citar porque, assim, são tantas, além de serem muitas pessoas, eu não quero comprometer nenhuma pessoa por conta da situação que eu estou vivendo, do momento que eu estou vivendo também. Então, assim, eu tenho muita gratidão a muita gente. E agora, daqui para frente, eu estou muito empenhado em repassar meu conhecimento, repassar minha informação, repassar tudo que eu sei para quem quer aprender, para quem quer me ouvir e quem está disposto a aprender um pouquinho mais. Que legal. Julian, você é um tipo de pessoa que a gente conhece isso pessoalmente falando e que a gente se apaixona no bom sentido de que é muito gostoso poder falar com você, conhecer toda a sua história. Eu poderia ficar muito mais tempo aqui falando com você, porque é muito bacana compartilhar uma história tão bonita, né? Um histórico tão assim rico de informações e de coisas, né? Além de ser uma pessoa muito simpática também. Obrigado. Eu quero agradecer aqui muito a sua participação no nosso podcast. Tenho certeza que foi muito enriquecedor, trazendo toda essa experiência, esses insights e tudo isso para a galera que está aqui ouvindo e acompanhando o podcast, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, né? É uma alegria muito grande, de verdade, recebê-lo aqui. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder ter escrito mais um pedacinho aí do podcast do Hope Pod Save com a sua história, né? Que é mais um tijolinho ali que a gente coloca. E
queria que você deixasse então aí pra galera as redes sociais ou algo do tipo, ou um e-mail, alguma coisa que as pessoas possam entrar em contato com você, além do site que a gente já falou anteriormente, né, do e-book. Tem alguma rede social, alguma forma que as pessoas possam falar com você e conhecer essa pessoa incrível aqui? Tem sim, Bruno. Eu tenho no Instagram eu tenho um perfil corporativo que é o JGCorp71. Tá. 71 é por causa do ano que eu nasci, então JGCorp71. E no LinkedIn é Julian-Grit, tá? É GRITSH, depois vocês colocam aqui no rodapé. A edição coloca aí. Isso mesmo, exatamente. Então são os dois perfis principais. Lá eu falo muito sobre o setor locadora, conto as novidades, conto tudo que está acontecendo. Então me acompanhem, sigam lá e acompanhem. E lá vocês conseguem entrar em contato comigo. Que legal. Então entre em contato, galera. Então, Julian, mais uma vez, obrigado. Quero deixar um presentinho aqui. Muito obrigado. Da Save, uma lembrança Joia, desse bacana. Dia memorável, mesmo, desse momento que nós vivemos aqui. Obrigado mais uma vez por compartilhar tudo isso. Um grande abraço, sucesso para você. Obrigado para todos nós. Espero reencontrá-lo em breve, né? E que a gente tenha mais coisas aí para compartilhar. Com certeza. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Save. Obrigado a todos vocês e vamos em frente. Vamos em frente. É isso aí. Pessoal, é isso por hoje. Olha só que episódio rico, maravilhoso, que eu amei apresentar, amei estar aqui vivendo essa experiência e adorando compartilhar isso com vocês. Obrigado também por nos ouvirem, por acompanhar e claro, né, gente, aquele recadinho básico, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram da Save, se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem com os amigos, né, com outras pessoas que possam se interessar também aqui pelo nosso podcast. E não se esqueçam que nós também estamos no Spotify. Ah, Bruno, não consigo assistir e tal. Não tem problema, dá o play lá, vai dirigindo, vai limpar a casa, vai fazer as coisas ouvindo o Hope Pod Save, o podcast da Save. Hope, galera, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Bye. Tchau, tchau.